Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de matemática. Já estamos caminhando para a reta final do tópico de geometria espacial. Bom, na videoaula de hoje, nós vamos estudar especificamente o cilindro, agora figuras arredondadas, com formatos arredondados. Nós vamos estudar o cone, o tronco de cone, áreas de cada um desses sólidos, tanto do cilindro, do cone e do tronco de cone, e o volume desses três sólidos. Então vamos começar pelo cilindro, a definição formal dele. Considere alfa e beta, dois planos paralelos distintos entre si. Considere também um círculo, que eu vou chamar de C, de centro O e raio R, contido no plano alfa, e uma reta AB, tal que o ponto A pertence ao plano alfa e o ponto B pertence ao plano beta. Nós vamos definir o cilindro como sendo a reunião de todos os segmentos de reta que tem uma extremidade na circunferência do círculo C e a outra extremidade no plano beta. Essa definição é um pouco similar à definição que nós apresentamos de prisma. Nós tínhamos lá dois planos, alfa e beta, paralelos distintos. Aí, no caso do prisma, nós tínhamos um polígono convexo e uma reta AB, tal que o ponto A pertence ao plano alfa e o ponto B pertence ao plano beta. Aí todas as reuniões de segmentos que saíam do polígono convexo que estava no plano alfa e iam em direção ao plano beta, paralelas à reta B, formavam o meu prisma. Agora aqui eu tenho que não é um polígono convexo, e sim um círculo no plano alfa. E todos os segmentos de reta que saem da circunferência do círculo que está contido no plano alfa e vão em direção ao plano beta, paralelos à reta B, isso forma o meu cilindro. E eu tenho aqui dois cilindros, um no caso reto e o outro no caso oblíquo, tudo bem? Mais ainda, quero deixar enfatizado que, no caso do cilindro reto, a altura coincide com o segmento que vai da circunferência do círculo C até a outra circunferência que está no plano beta. No caso oblíquo, o segmento de reta que vai entre os círculos envolvidos nos planos não coincide com a altura do cilindro, que nós vamos apresentar mais à frente. Tudo bem? Bom, agora, num cilindro nós destacamos os seguintes elementos. O cilindro tem duas bases, que são dois círculos congruentes, dois círculos iguais. Nós temos uma face lateral, que é um retângulo para o caso do cilindro reto e um paralelogramo para o caso do cilindro oblíquo. Nós temos o R, que nós vamos chamar de raio da base, que é o segmento de reta que sai do centro do círculo até qualquer uma das extremidades desse círculo. O H, que é a altura do cilindro, que é a distância entre os dois planos que contêm as duas bases. E o G, que nós vamos chamar de geratriz, que são todos os segmentos de reta com extremidade na circunferência das bases envolvidas no cilindro. Tudo bem? Aqui eu já enfatizo que quando o cilindro é reto, a geratriz coincide com a altura. No próximo slide, nós vamos ver agora a figura que mostra todos os elementos do meu cilindro. Aqui então nós temos as duas bases, que são dois círculos congruentes, um aqui de centro O e raio R, e o outro de centro O' e raio R, os dois raios são iguais. Nós temos o eixo, que é o segmento que vai entre os centros das bases. No caso aqui ele não vai ser muito importante, apenas para exemplos que vão aparecer. No caso do cilindro reto, a geratriz é o segmento que vai entre os dois círculos, que une os dois, o segmento cujas extremidades está nas bases, nos círculos que envolvem as bases do cilindro, e mais ainda, a altura que coincide com a geratriz, no caso do cilindro reto. Já no caso do cilindro oblíquo, eu também tenho duas bases iguais. A geratriz é o segmento que tem extremidades nos círculos envolvidos no cilindro, e a altura é a distância entre o plano que contém a base superior e a base inferior do cilindro, que não coincide com a geratriz. Além disso, quando você planifica o cilindro, que nós vamos ver mais para frente, toda essa lateral aqui forma um retângulo e toda essa lateral aqui forma um paralelogramo. Bom, a planificação eu vou apresentar apenas do caso do cilindro reto. Eu tenho aqui as duas bases congruentes e a lateral do cilindro que forma um retângulo, ok?
É bom enfatizar que esse segmento de reta aqui, a altura do retângulo, coincide com a geratriz e a altura do cilindro. Agora, essa largura do retângulo aqui, se você perceber, ela coincide com o aro da circunferência, tanto da base superior quanto da base inferior do meu cilindro. E esse aro da circunferência aqui, eu sei calcular ele. Então, toda essa medida aqui, a largura do retângulo, coincide com a medida do aro da circunferência do círculo da base. E esse aro você já sabe calcular desde lá da trigonometria. É 2 vezes π vezes o raio do círculo. Ok? Bom, agora no próximo slide, nós vamos ver como se calculam as áreas do cilindro e o volume. As áreas aqui na qual eu me refiro são as áreas da base, a área lateral e a área total, conhecidas nossas de outros sólidos, ok? Bom, diante da planificação que nós acabamos de apresentar, nós vamos calcular a área da base do cilindro. Como a base é um círculo, todo círculo se calcula a área como sendo π vezes r ao quadrado, onde r é o raio. Então, todas as áreas de base de qualquer cilindro é π vezes r ao quadrado. Bom, a área lateral, você já viu que diante da planificação, a área lateral vai ser a área desse retângulo, que é base vezes altura. Eu já mostrei para você que essa base aqui coincide com o aro da circunferência do círculo da base, que é 2 vezes π vezes r. E essa altura aqui, no caso reto, coincide com a geratriz, que é o h. Ok? Então, base vezes altura vai ser 2π vezes r vezes h, que vai ser a área lateral do cilindro. 2π vezes r, que é a base do retângulo, vezes h, que é a altura do cilindro, para o caso reto. Tudo bem? No caso oblíquo não vai ficar difícil. Basta você ter a altura do cilindro e o comprimento da área lateral, o comprimento do retângulo da área lateral, que é 2π vezes r. Bom, a área total, eu vou somar a área da base inferior do cilindro com a área da base superior. Essas duas bases são iguais, então são duas áreas da base, mais somado com a área lateral. Bom, como eu já tenho as relações prontas para a área da base e para a área lateral, basta apenas eu substituir. Olha, a área da base é π vezes r ao quadrado, a área lateral é 2π vezes r vezes h. Então, se eu colocar o 2πr em evidência, eu vou ter uma relação pronta para a área total, que é 2π vezes r, que multiplica r mais h. Então, você está percebendo que o cilindro ele tem relações prontas para o cálculo das áreas. A área da base, πr ao quadrado, a área lateral, 2πrh, e a área total, 2πr vezes r mais h. Ok? Bom, e pelo princípio de Cavalieri, eu também consigo calcular o volume da mesma forma que eu calculei o prisma. Ok? O volume vai ser a área da base vezes a altura. Como eu já tenho a relação pronta para a área da base, que é πr ao quadrado, então o volume de qualquer cilindro, no caso reto aí, ou no caso oblíquo, se calcula com a mesma relação, πr ao quadrado vezes h. Ok? Então, para o caso reto, eu tenho essas relações prontas. Área da base, área lateral, área total e o volume. Você percebeu que em todas as relações, eu só uso o raio da base e a altura do cilindro. Em todas as relações, eu só preciso dessas duas dimensões, o raio e a altura. No caso oblíquo, a única coisa que vai mudar aqui vai ser a área lateral, porque provavelmente eu vou ter que calcular a altura, porque a minha geratriz não vai coincidir com a altura. Ok? Bom, seguindo aí, vamos aos exemplos de cilindro apresentados nessa videoaula. Num cilindro reto, o raio da base mede 4 centímetros e a altura do cilindro mede 10 centímetros. Eu quero que você calcule, então, a área da base, a área lateral, a área total e o volume. Como eu já tenho as duas dimensões, basta apenas substituir nas relações. Então vamos ao item A. A área da base se calcula π vezes r ao quadrado. Como r mede 4 centímetros, então a área da base vai ser π vezes 4 ao quadrado, que vai dar um total de 16π centímetros quadrados. Bom, aqui eu enfatizo que o π é aquele número irracional que você já conhece,
que ele tem um valor aproximado de 3,14. Se o exercício pedir para você substituir o π por 3,14, substitua. Caso o exercício não pedir, deixe ele indicado como está aí no exemplo, ok? Vamos agora ao item B, que é a área lateral do cilindro, que tem essa relação 2πr vezes h. Como R mede 4 e o h mede 10, fazendo as devidas substituições e os devidos cálculos, eu chego que a área lateral é 80 π centímetros quadrados. Já o item C, a área total, ou você pode jogar na relação pronta dele, que é 2πr que multiplica r mais h, ou então você pode fazer 2 vezes a área da base mais a área lateral. Vai chegar no mesmo resultado. Eu vou fazer substituição pelo r e pelo h, já que eu tenho os dois. Bom, como R mede 4 e o H mede 10, substituindo e fazendo as contas, eu chego que a área total desse cilindro é 112 π centímetros quadrados. Já o item D, que é o volume, que eu também tenho uma relação pronta, é π vezes R ao quadrado vezes H, e eu vou chegar num total de 160 π centímetros cúbicos de volume para esse prisma. Então você viu que no cilindro ele é bem mais fácil que os outros sólidos que nós estávamos estudando. Vamos a um outro exemplo. Num cilindro equilátero, eu quero que você pesquise o que é um cilindro equilátero, e você vai perceber que, nesse caso, o cilindro equilátero, a altura coincide com a geratriz, isso já foi explicado no caso reto, né, o cilindro reto, e mais ainda, a altura coincide com o diâmetro da base circular do cilindro. Ok? Faça essa pesquisa. Num cilindro equilátero, o volume é 16 π centímetros cúbicos. Determine o valor do raio da base, da altura e da área total desse cilindro. Bom, como o cilindro é equilátero, você já viu que a altura coincide com a geratriz e coincide com o diâmetro. Nós já sabemos de conhecimento de geometria plana que o diâmetro de um círculo é 2 vezes o raio, que foi o que eu escrevi aqui. A altura coincide com a geratriz, que coincide com 2 vezes o raio. Como eu quero calcular primeiramente o raio da base, e eu tenho o valor do volume do cilindro, eu vou usar a relação do volume. Você já sabe que o volume se calcula πr ao quadrado vezes h. Agora, o volume, que é o V, eu vou substituir por 16π. Já o h, eu vou substituir por 2r. Então eu vou ter uma relação única apenas com uma variável, que no caso é o raio da base. Então, substituindo o V por 16π e o h por 2r, eu vou ficar com essa igualdade. Agora, basta eu apenas fazer alguns cálculos e isolar o r, que eu encontro o valor dele. Tudo bem? Você vai perceber que, depois de alguns cálculos e fazendo o devido isolamento do r, eu vou chegar que ele é igual a 2 centímetros. Eu vou deixar para você verificar os cálculos. Observe que quando você passar esse 2π que está multiplicando r ao cubo dividindo 16π, eu vou cancelar esse π que está acompanhando 16 e esse π que está acompanhando 2 e vou ter alguns outros cálculos para fazer. Verifique, tudo bem? Agora, eu vou encontrar a altura do cilindro. Para encontrar a altura do cilindro é fácil. Como o cilindro é equilátero, a altura é igual a 2 vezes o raio. Como o raio mede 2, então a altura ficou fácil. O h é igual a 2r, como o r mede 2, a altura do cilindro é igual a 4 centímetros. Agora ficou fácil para encontrar a área total. Você viu que nas relações do cilindro, eu preciso apenas das duas dimensões básicas, que é a base, o raio da base do cilindro e a altura dele. Como agora eu já tenho o raio e a altura, a área total, pela relação que eu já conheço, vai ficar simples de calcular. Fazendo as devidas substituições e os devidos cálculos, eu vou chegar que a área total desse cilindro é 24 π centímetros quadrados. Ok? Bom, agora com base no cilindro, alguns conhecimentos dele, eu vou definir o que é o cone, o nosso próximo sólido de formato arredondado. Bom, considere agora um plano alfa, um círculo que eu vou chamar de C, que tem centro O e raio R, contido no plano alfa, tudo bem? E mais ainda, um ponto V que está fora do plano alfa, o qual chamaremos de vértice do cone.
Nós vamos definir nós vamos definir o cone como sendo a reunião de todos os segmentos de reta que tem uma extremidade no círculo na circunferência do círculo C e a outra extremidade no vértice V. Está aí a definição. Então eu tenho um plano alfa, eu tenho um círculo C de centro O e raio R contido no plano alfa e um ponto V que está fora do plano alfa. Então todos os segmentos de reta que saem da circunferência do círculo lá contido no plano alfa até o vértice V, eles formam cone, que é aquele conhecido chapéu de festa ou casquinha de sorvete que a gente pode exemplificar. E aqui eu estou apresentando o cone reto e o cone oblíquo. Tudo bem? Já deixei enfatizado aqui a altura do cone, que é a distância do vértice dele até o plano que contém o círculo da base. Certo? Bom, num cone, nós destacamos os seguintes elementos. O cone tem apenas uma base, que é um círculo de centro C e raio R. Ele tem uma face lateral, que eu vou mostrar na planificação, que é o formato de um setor circular. Tem o raio da base, que eu vou chamar de R. Tem a altura, que é a distância do vértice até o plano que contém a base. E tem a geratriz, que são segmentos de reta que tem a extremidade no vértice do cone e a outra extremidade na circunferência da base. Além disso, tem o eixo, que é o segmento de reta com extremidade no vértice e a outra no centro da base. Saiu escondido a base aqui, mas para deixar destacado que o eixo é exatamente aquele segmento que fica no meio interno do cone. Sai a distância do vértice até o centro da base. Ok? Tá aí, então, a ilustração de todos os elementos do meu cone. A altura, que é a distância do vértice até o plano que contém o círculo da base. A base, que é um círculo de centro O e raio R. A geratriz, que são esses segmentos que vão do vértice até o aro da circunferência da base. Além disso, eu tenho o eixo, que é o segmento de reta que sai do vértice até o centro do círculo da base. Ok? A planificação do cone é bem simples. Eu tenho a base, que é um círculo de raio R, e eu tenho a formato lateral, que é um setor circular, que tem a geratriz, que é a distância do vértice até o aro do círculo da base, e mais ainda, todo esse comprimento do setor circular, que coincide com o aro do círculo da base. Bom, como a base é um círculo de raio R, então o comprimento do aro do círculo é 2π vezes R, que coincide com esse comprimento do setor circular. E você lembra que o setor circular nós já estudamos na geometria plana. Então agora, com essa planificação, nós vamos estudar as áreas e os volumes do cone. Mas antes nós vamos deixar um cálculo muito importante que vai aparecer no cone, ok? Bom, o cone tem os elementos principais, que é o raio da base, a altura do cone, que no caso reto coincide com o eixo, e a geratriz, que é o segmento que sai do vértice até o aro do círculo da base. Bom, então com o raio, a altura e a geratriz, no caso do cone reto, eu consigo desenvolver um teorema de Pitágoras aqui com essas três dimensões. A geratriz é a hipotenusa desse triângulo retângulo e o raio e a altura são os catetos. É um cálculo importante que nós vamos usar nos exemplos. A geratriz ao quadrado é igual a raio ao quadrado mais altura ao quadrado. E isso somente para o caso de cone reto. Vamos então agora ver como se calculam as áreas e o volume do cone, ok? Bom, diante da planificação que nós acabamos de perceber, a área da base, como a base é um círculo, se calcula π vezes r ao quadrado. Agora, a área lateral, você viu que é um setor circular. Então, é a área daquele setor. Você viu que nós conhecemos o raio do setor circular, que no caso da planificação coincide com a geratriz, mas ainda nós temos o comprimento do setor circular, que coincide com o comprimento do aro da base circular do cone, que é 2π vezes r. E você já sabe, por conhecimento de geometria plana, que a área do setor pode ser calculada
comprimento do setor vezes o raio do setor dividido por 2. O comprimento eu tenho, que é o comprimento da base circular, que é 2π vezes AR. O raio do setor circular coincide com a geratriz. Você viu que eu coloquei um R maiúsculo para não confundir com o raio da base, ok? É o comprimento do setor, que é 2π vezes R, o raio do setor, que é a geratriz, e vai ficar dividido por 2. Então, a área lateral vai ficar 2πrg dividido por 2. Posso simplificar o 2 de cima com o 2 de baixo. E eu tenho uma relação única para o cálculo da área lateral do cone. πrg, 2 vezes o raio vezes a geratriz. A área total, basta apenas eu somar a área da base do cone com a área do setor que reveste a área lateral dele. Então vai ficar a área da base mais a área lateral. Como eu tenho relações prontas para essas duas áreas, é muito fácil calcular a área total. A área da base é πr ao quadrado mais πrg, que é a área lateral, ok? Então, a área total, se eu colocar o πr em evidência, vai ficar π vezes raio, que multiplica raio mais a geratriz. Ou, se você já calculou a área da base mais a área lateral, basta você somar os dois valores que eu tenho a área total. No caso aqui, eu só estou apresentando relações prontas, para você perceber que no cone eu preciso apenas das 3 dimensões, o raio, a geratriz e a altura. Bom, e pelo volume, que eu vou tirar pelo mesmo princípio qual eu calculei a área da pirâmide, que você percebe que, aliás, você lembra que o volume da pirâmide, ele se calcula com base do volume do prisma. O volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma, que era 1/3 a área da base vezes a altura. Um raciocínio similar aqui para o cone, o volume dele vai ser 1/3 da área do cilindro. O volume vai ser 1/3 do volume do cilindro. Como o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, o volume do cone, aqui no nosso caso, também será 1/3 a área da base vezes a altura. E como a área da base já tem uma relação pronta, então o volume de qualquer cone vai ser 1/3 de πr ao quadrado vezes h. Então você viu que, para as relações de área da base, lateral, área total e volume, eu preciso apenas das dimensões fundamentais do cone, que são o raio da base, a altura do cone e a geratriz do cone. Lembrando que a geratriz você pode você pode calcular ela usando o Teorema de Pitágoras, onde a geratriz ao quadrado é igual ao raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Vamos então a alguns exemplos agora de cone, para fixar aí o cálculo de áreas e volume dele. Considere um cone reto de geratriz medindo 5 cm e raio da base medindo 3 cm. Considerando π igual a 3,14, calcule então a área lateral, a área da base, a área total, a altura e volume do cone. Bom, agora o exercício pede para que você substitua o valor do π por 3,14. Então, todos os cálculos que o π aparecer, eu vou substituir por 3,14. Vamos ao item A, que é o cálculo da área lateral, que eu já tenho a relação pronta, que é πr vezes g. π 3,14 e o raio 3 e a geratriz 5. Fazendo os devidos cálculos, eu chego que a área lateral é 47,1 cm². A área da base, relação pronta também, πr ao quadrado. Substituindo π por 3,14 e o raio por 3, eu chego que a área da base é 28,26 cm². Já no item C, a área total, ou você pode somar a área da base, que eu já tenho, com a área lateral, que eu também já tenho, ou então substituir o π, o r e o g na relação pronta da área total, que é o que eu vou fazer. Substituindo o π por 3,14, o r por 3 e o g por 5, fazendo os devidos cálculos, eu chego que a área total é 75,36 cm². A altura, eu vou pelo cálculo do Teorema de Pitágoras, que usa a geratriz, o raio da base e a altura do cone. Bom, como eu tenho a geratriz e o raio, que são 5 e 3, respectivamente, vai ficar fácil de eu encontrar a altura. Bom, substituindo o g por 5 e o raio da base por 3, fazendo os devidos cálculos de potência e isolando o h, eu vou chegar que ele é 4 centímetros. Vou deixar para você verificar. E o item E,
para calcular o volume do cone, que é 1/3 de πr² vezes h. Basta substituir o π por 3,14, o r por 3 e o h por 4, que eu acabei de calcular. Eu vou chegar que o meu volume é igual a 37,68 centímetros cúbicos. Então você viu que é bem tranquilo de trabalhar com o cone também. Basta eu saber as 3 dimensões dele, que no caso são o raio da base, a altura do cone e a geratriz dele. Vamos a outro exemplo. Sabendo que um cone equilátero, vou deixar para você pesquisar também, ok? E você vai perceber que no cone equilátero, a geratriz coincide com o diâmetro da base, tudo bem? Lembrando que o diâmetro é 2 vezes o raio. Um cone equilátero, o raio da base mede raiz de 3 centímetros. Então eu quero que você calcule a área total desse cone, a altura desse cone e o volume do cone. Você vai perceber que um cone equilátero é exatamente um corte feito de cima para baixo no cone. E esse corte você vai perceber que a secção gerada vai formar um triângulo equilátero. Então, por isso que a geratriz coincide com o diâmetro da base. Ou seja, o cone equilátero, a secção dele, forma um triângulo equilátero, que tem todos os lados iguais. Ou seja, as duas geratrizes do cone, que são iguais, coincidem com o diâmetro da base, que no caso é 2 vezes o raio. Tudo bem? Então vamos ao item A, a área total do cone. Bom, no cone equilátero, como você já sabe, a geratriz coincide com o diâmetro, que é 2 vezes o raio. Então, na área total, eu vou fazer a seguinte substituição. No lugar do G, eu vou trocar por 2R, certo? E eu já sei que o meu R mede raiz de 3, então vai ficar bem simples. Fazendo a substituição de G por 2R, eu vou chegar com essa expressão πr, que multiplica R mais 2R para a área total. Ou seja, fazendo uma pequena simplificação aqui, eu vou reduzir a expressão da área total para 3πr². E substituindo agora o R por raiz de 3, eu chego que a área total vai ficar igual a 9π centímetros quadrados. Bom, agora vamos ao cálculo da altura do cone. Bom, como o cone é equilátero, para encontrar a altura, basta eu encontrar a altura do triângulo equilátero formado pela seção meridiana que eu fiz no cone por ele ser equilátero. Bom, eu já sei que a altura de um triângulo equilátero é o lado dele vezes raiz de 3 sobre 2. Bom, o lado é exatamente a geratriz, certo? E a geratriz se calcula como sendo 2R, que eu já coloquei aqui. O lado do triângulo equilátero, que é da seção meridiana do cone, é igual a 2R. Como R mede raiz de 3, eu vou substituir. Então vai ficar 2 vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 sobre 2. Você viu que eu já simplifiquei o 2 de cima com o 2 de baixo. Então vai ficar só raiz de 3 vezes raiz de 3, que vai me dar a altura igual a 3 centímetros. Ok? Verifique os cálculos e se convença do resultado. E agora, eu tenho que calcular o volume do cone, que é 1/3 de πr² vezes o h, que é a altura. Como o raio mede raiz de 3, e a altura do cone coincide com a altura do triângulo equilátero da seção meridiana dele, que no caso é 3, fazendo as devidas substituições na relação e os devidos cálculos, eu vou chegar que o volume desse cone é 3π centímetros quadrados. Refaça o exemplo, fazendo as devidas substituições e os devidos cálculos para se convencer dos resultados. Ok? Bom, estudado o cone, agora vamos estudar o tronco de cone, que também é bem similar ao tronco de pirâmide que nós estudamos na última videoaula. Então vamos à definição. Nós denominamos o tronco de cone de bases paralelas e a parte do cone circular reto limitada pela base e por uma seção transversal desse cone. Ok? Então, eu tenho aqui um cone original, que nós já conhecemos, eu tenho a base do cone, e eu tenho um corte feito no cone exatamente a essa altura aqui, ó. E essa base menor, que é paralela a essa base maior, é o que nós chamamos de seção transversal do cone. Tudo bem? Pode chamar de base menor ou seção transversal dele. Então, um tronco de cone
vai ser esse sólido aqui, limitado pelas duas bases paralelas, que são dois círculos, que não são congruentes, porém são semelhantes, e essa parte lateral aqui. Então, nós vamos descartar esse cone menor gerado pela transversal, pela seção transversal. Mas antes eu quero destacar. Bom, o cone original tem altura H1, que eu estou chamando aqui. O cone menor gerado tem altura H2. E o sólido que ficou, que é o tronco de cone, vai ter altura H maiúsculo. Tudo bem? As duas bases têm raios diferentes, porque elas não são congruentes, elas são semelhantes. O raio da base maior eu vou chamar de R maiúsculo. E o raio da base menor eu vou chamar de R minúsculo. E vou chamar de G maiúsculo a geratriz do tronco de cone. A geratriz são os segmentos que saem da base menor, do aro da base menor, até o aro da base maior. Tudo bem? Bom, elementos do tronco de cone tem duas bases, que são dois círculos semelhantes, um de raio R maiúsculo, outro de raio R minúsculo. Nós vimos no slide anterior. Nós temos uma face lateral, que é uma faixa do setor circular. Nós vamos ver na planificação do tronco. Nós temos o R minúsculo, que é o raio do círculo da base menor. O R maiúsculo, que é o raio do círculo da base maior. O H maiúsculo, que é a altura do tronco de cone. O G maiúsculo, que é a geratriz do tronco de cone. Tudo bem? Todos esses são os elementos. Agora você vai perceber o seguinte. Quando eu faço um corte de cima para baixo no tronco de cone, eu vou ter essa seção meridiana. Olha, você vai enxergar que eu tenho trapézio isósceles. Toda essa parte de baixo aqui, que é a base do meu trapézio isósceles, coincide com o diâmetro da base maior. E a base menor do trapézio isósceles, ele coincide com o diâmetro da base menor. Perceba aqui, olha, aqui eu vou ter o círculo da base maior. Aqui eu vou ter o círculo da base menor. Eu tenho a geratriz do tronco de cone, a altura do tronco de cone e o diâmetro da base menor, 2R minúsculo, o diâmetro da base maior, 2R maiúsculo, e mais ainda, aqui eu posso formar um triângulo retângulo, que nós já estudamos lá na geometria plana, de hipotenusa, a geratriz do tronco, e catetos, a altura do tronco, e o outro, o R'ão menos R'inho. Então, assim como eu posso ter no tronco de cone um teorema de Pitágoras usando a geratriz, a altura e o raio da base, no tronco de cone eu posso ter um teorema de Pitágoras usando a geratriz, a altura e essa diferença entre os raios, ok? Então, usando o teorema de Pitágoras, eu tenho aqui a geratriz do tronco ao quadrado é igual à altura do tronco de cone ao quadrado, somado com a diferença dos raios maior e menor do tronco de cone elevado ao quadrado, ok? São cálculos que podem aparecer nos exemplos e exercícios da atividade. Bom, então vamos à planificação do tronco de cone. A planificação do tronco de cone é essa. Eu tenho uma lateral, que é uma faixa do setor circular que era da área lateral do cone, ok? A área lateral nós tínhamos um setor circular que eu deixei desenhado aqui, e essa faixa em azul agora vai ser a lateral do tronco de cone. Eu tenho as duas bases, a base maior de raio R maiúsculo e a base menor de raio R minúsculo. Vamos então agora às áreas e volume do tronco de cone. Bom, similar ao da pirâmide, tudo bem? Então as áreas e o volume vão se calcular da seguinte forma. A área da base maior é π vezes R maiúsculo ao quadrado. A área da base menor, π vezes R minúsculo ao quadrado. A área lateral vai ser a área lateral do cone grande menos a área lateral do cone pequeno gerado pelo corte para eu obter o tronco de cone. Tudo bem? Então você lembra que quando eu fiz a seção transversal do cone, eu tinha um cone grande, que era o cone original, e fiquei com um cone menor, cone pequeno ali da seção transversal. Quando você calcula a área lateral desses dois cones e subtrai a área lateral maior pela área lateral menor, eu tenho a área lateral do tronco de cone. Tudo bem? Você vai perceber que, feitos os cálculos, eu vou chegar nessa relação pronta para a área lateral do tronco. π vezes a geratriz, multiplicado pela soma dos raios, do raio maior pelo raio menor.
Eu vou deixar para você verificar que eu vou chegar nessa relação para a área lateral, ok? A área total vai ser somar a área da base menor com a área da base maior com a área lateral do tronco. Tudo bem? Se você quiser, você pode obter uma relação pronta para a área lateral. Vou deixar para você fazer. Ou então, somar as áreas das bases com a área lateral do tronco. Tudo bem? Bom, já o volume nós vamos fazer de modo análogo ao que fizemos na pirâmide. Você lembra que o volume então, do tronco de cone vai ser o mesmo volume do tronco da pirâmide, é o mesmo raciocínio. Você lembra que o volume do tronco da pirâmide era essa expressão, a altura da pirâmide sobre 3, multiplicado pela soma da área da base menor com a raiz da multiplicação da área da base menor pela área da base maior, somado com a área da base maior. Bom, agora aqui, na área da base menor e na área da base maior, eu vou substituir pelas relações das áreas do tronco de cone, que no caso é π vezes r minúsculo ao quadrado e π vezes r maiúsculo ao quadrado. E eu vou poder fazer alguns cálculos aqui nessa raiz. Olha, π vezes π vai ser π ao quadrado. Então, todo mundo que está elevado ao quadrado dentro da raiz vai poder sair. Então, eu vou ficar com o volume do tronco de cone com essa relação aqui. Bom, você observa que aqui dentro do parênteses eu posso colocar o π em evidência e eu vou ter essa relação pronta para o volume do tronco de cone. A altura dele vezes π sobre 3, que multiplica r ao quadrado mais r vezes r mais r ao quadrado. Ok? É uma relação simples que só precisa dos raios da base e da altura do tronco. Bom, então, uma observação que nós vamos fazer aqui, que nós deixamos lá para o tronco de pirâmide, vou deixar para o tronco de cone, é a razão de semelhança que acontece envolvendo as bases, os raios, as alturas das pirâmides envolvidas, que aqui no caso são os cones envolvidos, e os volumes, tanto do cone maior quanto do cone menor. Ok? Bom, nós vamos destacar que a razão de semelhança sempre vai ser o número k. E esse número k, ele pode ser a divisão das alturas dos cones, do cone maior pelo cone menor. Ele pode ser a divisão dos raios das bases, o raio da base maior pelo raio da base menor. Ou ainda, eu posso ter a divisão das alturas igual à divisão dos raios, porque como é tudo a mesma constante de semelhança, ok? A mesma razão de semelhança, eu posso ter que a divisão das alturas dos cones é igual à divisão dos raios das bases desses cones. Tudo bem? Agora, vamos falar das áreas. A área da base maior dividido pela área da base menor é igual a constante ao quadrado. E você sabe que a constante pode ser a divisão das alturas ou pode ser a divisão dos raios. Tudo bem? E agora falando do volume, quando você divide o volume do cone maior pelo volume do cone menor, é a constante elevado ao cubo, aqui elevado a 3, tá? Você sabe que essa constante pode ser a divisão das alturas, elevado a 3, ou a divisão dos raios, elevado a 3. Tudo bem? Corrija isso aqui. Ó. Aqui não é k ao quadrado, não. É k elevado ao cubo. Divisão das áreas é k elevado ao quadrado. A divisão dos volumes é k elevado ao cubo. Lembrando que o k pode ser a divisão das alturas ou a divisão dos raios. Tudo bem? Anote todas essas relações aí, que será preciso em exemplos e exercícios da atividade. Então vamos ao primeiro exemplo. Um reservatório, aliás, o único exemplo que nós vamos apresentar aqui para o tronco de cone, tá bom? O resto você vai fazer na atividade. Um reservatório tem a forma de um tronco de cone e foi gerado pela rotação completa de um trapézio retângulo em torno de um eixo T, como mostra a figura. Determine o volume desse reservatório em litros, considerando o π igual a 3,14 e as suas medidas dadas em metros. Bom, então eu tenho um trapézio retângulo aqui, cuja base menor do trapézio é 3 metros, a base maior 12 metros e a altura do trapézio retângulo 6 metros. E, em torno desse eixo T, eu vou girar o trapézio retângulo. Girando ele, eu tenho esse formato, que é um tronco de cone, que vai ser o reservatório. Tudo bem? Você já percebeu que o raio da base menor é 3, o raio da base maior é 12 e a altura do tronco é 6 metros. Então agora eu vou calcular o volume do tronco de cone, que vai ser o volume do reservatório, e passar isso para litros, que eu já sei fazer.
Então vamos lá. Para calcular o volume, eu preciso do raio menor, do raio maior e da altura. Tudo bem? Bom, como ele pede para substituir o π por 3,14, então eu vou substituir lá na relação do volume do tronco de cone. Então o H é 6, o raio menor 3, o raio maior 12 e o π por 3,14. Fazendo os devidos cálculos, que eu vou deixar para você verificar, eu vou chegar que o volume do tronco de cone, que é o volume do reservatório, é 1.186,92 metros cúbicos. Agora nós temos que passar metros cúbicos para litros. Basta a gente lembrar que 1 metro cúbico é igual a 1.000 decímetros cúbicos. Então, 1.186,92 metros cúbicos corresponde a esse valor aqui, decímetros cúbicos. Tudo bem? E lembrando que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, nós concluímos então que o reservatório, o tronco de cone, ele tem exatamente 1.186.920 litros. Okay? Então também é bem simples trabalhar com um tronco de cone. Basta você ter as dimensões, os dois raios, a altura e a geratriz e fazer todos os cálculos necessários. Agora é com você. Boa atividade, bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou lá pelo fórum de discussões. Até a próxima videoaula.